Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa, Dr. Luiz César Souto de Moura, ex-diretor de futebol do Internacional, Dr. Nestor Heine, ex-vice-presidente do Grêmio, e Walter Júnior, editor do jornal Metro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos acompanhar as imagens e vamos falando junto aí do Rafael Galhardo, que é o novo reforço do Grêmio, um dos novos reforços do Grêmio. O contrato do Galhardo é de empréstimo de 1 ano. Aí um gol contra o Grêmio, né? Gol contra o Grêmio de falta pelo Bahia. Na hora que o Jeromel foi expulso, né? Fez a falta e saiu o gol. Ele jogou muito pouco no ano passado, né? Teve problema de lesão e na reta final do Bahia no Campeonato Brasileiro acabou entrando no time, mas jogando no meio-campo. Aí no Santos, essa imagem. Ele é um jogador que surgiu bem no Flamengo, foi campeão mundial sub-20, não era titular daquele time. O titular era o Danilo, que hoje é do Porto, já foi convocado pelo Dunga também. É um jogador que aparenta ter boa técnica, mas aparenta também não ter o vigor necessário para a posição. É um jogador que talvez fosse um bom reforço para o elenco do Grêmio, mas para ser titular, que é o que talvez aconteça daqui adiante, eu acho que é um jogador que pode ser preocupante ter um jogador como ele como titular e daqui a pouco até sentir um pouco de saudade do Pará. Será que tanto assim? Sentir saudade do Pará é O Pará era duro. um jogador voluntarioso. Acho que o Pará, ele não se escondia. E aí, muitas vezes, ele acabava se queimando exatamente por isso. Por querer ajudar, ele ia tentar fazer o que não era da função dele, ele se expunha e acabava sendo que essa lateral não é pródiga em jogadores no Brasil, não tem. Não tem. Nesta posição, nessa lateral específica, não tem muito jogador. A gente fala assim, o Pará. Tá, mas fala 5 melhores que o Pará. Ou muito melhores que o Pará. Não sei se estou exagerando. Não, no Rio Grande do Sul esse ano ele foi o mais efetivo. O ano de 2014. O Inter trouxe 2 jogadores do Rio de Janeiro Piores que o Pará. Piores que o o Pará. Wellington Silva e o Gilberto. Agora, também por vezes... Ou iguais, né? A gente não pode entrar nesse pensamento mágico, né? Mas às vezes tu traz jogadores que... Por exemplo, o Rodolfo veio para o Grêmio completamente desacreditado, reserva no São Paulo e com crítica unânime da mídia gaúcha, que foi uma má contratação. Agora, no segundo Crítica momento, quando o Grêmio unânime. trocou pelo Souza, quando a gente já tinha algum conhecimento, eu fui o primeiro a dizer que foi um grande negócio. Eu achava o Souza um jogador comum. Não, mas eu não estou fazendo nenhuma que eu estou dizendo. A gente Não, já mas tem tá uma certo. percepção e o cara não, o sujeito, o jogador não se ambienta num determinado lugar. Ou um grupo Foi de o Renato que jogadores. trouxe, né? O Renato conhecia da pequena passagem pelo Atlético. Então tem que aguardar alguns jogadores. O Rodolfo tem um caso bem parecido com o Erley. Ninguém gostava dele no São Paulo, como não gostavam mais do Erley no Atlético. Arrancou bem e depois caiu em desgraça. Mas o Erley tem tido a mesma trajetória que ele teve no Atlético, ele está tendo no Grêmio. Ele começa bem, surge, é elogiado e de repente ele cai de rendimento. E é exatamente isso que aconteceu no Grêmio. Ele começou muito bem a passagem dele pelo Grêmio e ano passado ele foi caindo de rendimento e perdendo espaço e passou a ser o último nome na hierarquia para a defesa. Agora bate bem falta, hein? Ele faz gol de média distância. Ele disse que ele teve como professores o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo e o Marcos Assunção no Santos. Ele lembra bastante a batida do Marcos Assunção. Sem juízo para o mal ou para o bem. Olha o que eu vou dizer. Confirmou-se duelo e tudo o que disseram dele no Atlético Mineiro. Ponto. Nossa, mas tem mais coisa implícita nessa tua colocação. Quando tu impõe o ponto é porque tu não pode continuar falando. Aconteceu. Vontade é uma coisa que dá e passa. O senhor está com vontade de falar um negócio. Mas passou no meio do caminho. De extrapolar. Dá vontade de ser. É que eu não sou mais vice-presidente, eu passei 2 anos, podia falar. Essa posição que a gente está agora, assim como ex-dirigente, ela é uma posição muito confortável. Dá para falar bastante. Muito confortável. Bastante. Agora é torcedor. É outra coisa, agora dá para a gente... Dá para dizer que não dá para colocar um sujeito que entrega Grenal e tal, porque antes não podia dizer, né? E sabe que ele foi mal nos Grenais, né? Parece que ele ficava nervoso, né, nos Grenais. Ele sabe o peso da responsabilidade. Não, mas tem jogador que faz em Grenal, né? Tem. Isso é histórico. Né? E outros jogadores que crescem em Grenal. Então, por pior que seja a fase, eu me lembro de um Grenal, o primeiro Grenal que eu fui na Arena. E Impressionante, vira e mexe, tudo vira Grenal, né?
um repórter entrevistando os jogadores. Tá, como é que vai ser o jogo hoje? Não, o Grêmio vai ganhar. O torcedor diz assim, daí o repórter, tá, por quanto? Não, vai ganhar por 2-1, porque o índio sempre acaba fazendo. E o pior é que fazia. Tem jogadores que têm uma propensão a jogar bem Grenal e outros têm propensão O zagueiro Léo, aquele do Grêmio, fazia gol a sempre. não jogar bem. E jogadores... Alessandro com o Vitor se criou... O Jorge Veras não jogava absolutamente nada. No Grenal era... E em cima de um grande goleiro profissional, era o Tafarel. E aí, como é que tu vai explicar isso, né? E tem jogadores que eram muito bons e jogavam barbaridade em Grenal. E eu me lembro que quando eu comecei a assistir futebol na década de 60, o Grêmio tinha um centroavante que chamava-se Alcindo. Quando eu via aquele bugre entrar em campo, eu já pequeno já tremia a perna. Tinha um equivalente no Internacional, que era o Claudio Miro. Eram jogadores que tinham assim, um estilão assim, com algum ponto de contato. Mas acho que em termos de Grenal, André Catimba, Tarcísio, André e Éder foi um ataque que fez a torcida colorada. Mas aí era o ataque inteiro. Mas era o ataque inteiro, essa situação. Imagine se o André Catimba hoje jogasse futebol. Ele era o diferencial do Grêmio naquela época. Como é que é? Se o André Catimba jogasse futebol hoje, né? Ele era muito bom atacante. Paulo Nunes e Jardel para os anos 90 no Inter, né? Paulo Nunes e Jardel. O torcedor colorado não podia ver o Paulo Nunes e o Jardel em Grenal, que tinha arrepios. Paulo Nunes fez até gol de bicicleta no Beira-Rio. Os times encaixam. Tem uma época, né, que tudo dá certo. Tem jogador que incorpora, né, esse mito do Grenal. Não seria o Alan Ruiz. O Alan Ruiz incorporou, mas foi um Grenal só. E às vezes é até mesmo a fase, né? Nos anos 90, o Grêmio vencia o Inter até com o seu time B, com o Expressinho, o Cafezinho. E hoje é uma época que o Grêmio tem tido grandes dificuldades para vencer o Inter. Na nossa gestão ganhamos um Grenal em 2 anos. Até que o Fabiano, foi o último ainda, né? Na década de 90, até que o Fabiano mudou a ser escrito. O Fabiano foi outro que crescia muito. E teve o nosso goleiro lá, que era um homem fantástico em Grenal, o Derlei, Grenal, ele era uma liderança. Era impressionante. Achei que o senhor estava falando do goleiro do 5-2. Começou o Derlei até 2-0, depois entrou o Murilo. O Derlei em Grenal, ele era um monstro. O Derlei acho que gostava tanto de Grenal que ele sentiu que podia vir um resultado pior ali, que ele resolveu ser substituído. Chega! Não vou levar essa marca, né? Mas é uma língua de trapo esse Valtinha aí. Mas só que na época se especulou, né? Eu acho que o Derlei... O Grenal precisa de experiência, né? Nesse Grenal, o último, né? O Grêmio tinha sofrido o mesmo placar e acabou levando... Aí vale a experiência do jogador, né? Aí o D'Alessandro arronha com o Alan Ruiz, deu aquela baixa... Porque quando começa a desandar a maionese, vai por tudo que é lá. Não é uma coisa racional. Né? Foi como o jogo lá no Seleção Brasileira, né? Aquilo, vai um, vai dois, e quando tu vê, foi. E aí? Mas aqui o senhor falou antes dos jogos. O São Paulo aplicou 6-0 num clássico, não sei se com o Palmeiras, com o Corinthians, há 3 anos atrás, tomou 6-0 num clássico. Imagina, é para cair a casa. O Atlético Mineiro e Cruzeiro? Quem foi o Cruzeiro que tomou? O Atlético tomou 6. O Atlético do Cuca. Mas o Cruzeiro também tomou uma goleada, que o Fábio era o goleiro, tomou gol do meio de campo. Também o Atlético aplicou uma goleada na última rodada do Brasileirão de 2012, que manteve o Atlético Mineiro na primeira divisão. Também tem uma série de goleadas. Agora, não querem levar goleada em Grenal? É fácil. Bota a reserva. Vocês já viram algum reserva do Grêmio Internacional levar uma goleada do time titular? Não, eu já vi tocar. O Internacional teve uma época que não tinha mais nada a fazer. Rubem Dário, Everton Luiz, lembra? Tocou 4, Nelson era o centroavante, tocou 4 no Grêmio. Leto fez gol. Todos no outro dia foram embora. Mas tomar tu não toma. Tu ganha as reservas, vai por 1-0, 2-1 ou empata. Agora, reserva, eles entram com a bola, não tem. O Banguzinho do Grêmio ganhava do Inter. Não dão chance para azar. Não, mas aí já é... Mas estou dizendo o seguinte, mas goleada, time reserva, eu não vi. Daqui a pouquinho tem mais preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Band. Já voltamos.